Olá, estudantes! Estamos iniciando mais uma aula com o nosso componente curricular de matemática. Sou a professora Joelânia. Hoje falaremos sobre os números naturais e a comparação de números naturais. Os números naturais. Os números naturais são números estritamente positivos que não possuem vírgula, ou seja, representam quantidades inteiras. Aí vocês podem estar se perguntando, estritamente positivos, porque posteriormente vocês vão estar estudando outros conjuntos numéricos que vão ter números negativos. Então, no conjunto dos números naturais, vocês têm que lembrar que são apenas números positivos que não possuem vírgula, porque eles vão representar quantidades inteiras, então eles não podem ter vírgulas. Representado pelo símbolo N, é a nossa principal ferramenta de contagem. Então, os números naturais são os números que a gente mais utiliza no nosso dia a dia. O conjunto dos números naturais podem ser representados da seguinte maneira. Vejam bem, ó, a letra N, que é o símbolo que representa o conjunto dos números naturais, e aqui ele está representado entre chaves. Começa do 0, 1, 2, 3, 4, vírgula, e percebam que após a vírgula tem 3 pontinhos, ou seja, reticências. Por quê? Porque o conjunto dos números naturais ele é infinito. Características. Todo número natural tem um sucessor, ou seja, um número que vem depois. Todo número natural tem um antecessor. Antecessor é um número que vem antes, com exceção do zero. Então, o zero é o único número pertencente ao conjunto dos números naturais que não tem antecessor. Um número natural e o seu sucessor são chamados de números consecutivos. Então, números consecutivos são números que um vem logo após o outro. Por isso que eles são chamados de consecutivos. A sequência dos números naturais é infinita. Ó, nós temos novamente aqui uma representação do conjunto dos números naturais, que é representado pela letra N. Aqui nós temos os números que sempre começam pelo algarismo zero, que é o único número do sistema de numeração natural, aliás, dos números naturais, que não tem antecessor. Então, começando do zero, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, reticência novamente, que significa que é um conjunto infinito, com infinidade de números. Números pares e números ímpares. Os números pares e ímpares são identificados por seus algarismos finais. Números pares, ó, são números naturais que terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, para você classificar um número em par, basta que você observe a numeração final. Se terminar em um desses 5 algarismos, ó, 0, 2, 4, 6 ou 8, estamos falando de números pares, número par. Os números ímpares são números naturais que terminam em 1, 3, 5, 7 ou 9. Então, é bem simples você classificar os números em pares ou ímpares. Basta que vocês observem a terminação final, ou seja, o algarismo final. Pares, é só vocês lembrarem. 2, 4, 6 ou 8. Também o 0, né? O 0, o 2, o 4, o 6 ou o 8. São os números que, com essas terminações, são pares. 1, 3, 5, 7 ou 9, essas terminações são ímpares. Ó, aqui nós temos uma imagem que nós temos os números de 0 a 7, aonde vocês estão vendo que esses números verdes são pares e os números que estão na cor vermelha são números ímpares. Número e numeral. Número é a ideia de quantidade que nos vem à mente quando contamos, ordenamos e medimos. Numeral é a representação escrita, falada ou digitada de um número.
Nós temos aqui, ó, exemplo, o numeral 4.567 representa uma quantidade, que no caso é o número. Por exemplo, quando eu digo para vocês, quantos dias corresponde à semana? Logo a mente de vocês vem que a semana ela é formada por 7 dias. Então, nós temos então um número. E quando eu represento esse número, quando eu escrevo, eu passo a ter um numeral. Comparação de números naturais. Os números naturais podem ser comparados por meio de símbolos. Para indicar que dois números naturais são iguais, usamos o símbolo de igual. Aqui, entre parênteses, nós temos o símbolo de igual. E um exemplo, 18 é igual a 18. Dois números iguais, então nós usamos o sinal de igualdade. Para indicar que dois números são diferentes, usamos o símbolo de diferente, que é o sinal de igualdade, só que cortado ao meio, né? Então, aqui nós temos o símbolo de diferente. 13 é diferente de 9. Também podemos comparar os números naturais usando o símbolo de maior que e menor que. Aqui nós temos um exemplo usando o símbolo de maior que e menor que. Ó. Vejam bem, 9 é maior que 8, 7 é maior que 5. Usando o símbolo de menor que, vejam bem, 4 é menor que 5, 6 é menor que 8. Ó, uma dica importante na hora de vocês estarem usando o símbolo de maior que ou menor que, é que esse lado aqui do símbolo, esse lado que fica sempre aberto, ele vai estar sempre direcionado para o número maior. Só vai mudar, no caso, a leitura, porque 9 é maior que 8. Vejam bem, o símbolo está virado para o algarismo de maior valor. Aqui, ele está virado para o algarismo de maior valor, que no caso já é a segunda comparação, né? O número que eu estou comparando com o 4, mas eu tenho que começar a leitura do 4, portanto, fica 4 menor que 5. Observem que essa parte aberta do sinal, ela sempre está direcionada para o número de maior valor. Veja como se lê os exemplos abaixo. Ó, aqui nós temos o uso do sinal de igualdade, porque nós temos dois números de mesmo valor. 8 igual a 8, conforme está a leitura. 8 é igual a 8. 3 é diferente de 1, usando o sinal de diferente. Então, 3 é diferente de 1. 7 é maior que 2, ó. Símbolo de maior que. 7 é maior que 2. 90 é menor que 100, porque estamos usando o símbolo de menor que. Então, nós fazemos a leitura. 90 é menor que 100. A reta numérica e os números naturais. Podemos representar a sequência dos números naturais em uma linha, onde essa linha ela é chamada de reta numérica. Para construir uma reta numérica, o que é que vai nos interessar? Primeiramente, nós traçamos uma reta e marcamos o ponto zero, chamado de origem. Observem aqui abaixo, ó, nós temos uma reta, essa linha reta aqui, ela é a nossa reta numérica, e o início dessa reta aqui, nós colocamos o algarismo zero. Então, esse algarismo aqui, o zero, ele é chamado de origem. Aqui, a segunda parte importante na hora da construção da nossa reta numérica é que, à direita do zero, marcamos pontos consecutivos com a mesma distância. É interessante vocês observarem essa palavra, mesma distância. Entre eles, podem ser determinados por letras maiúsculas, então esses pontos eles podem ser determinados por letras maiúsculas que correspondem aos números naturais. Aqui, olha só, nós temos uma reta numérica. O zero, como vocês sabem, ele é a origem. Aqui, do 0 a 1, eu chamei de unidade.
aonde essa unidade, ela tem que equivaler os outros algarismos que estão na reta, os outros números que formam, tem que seguir essa mesma unidade, essa mesma distância de um ponto ao outro. Como vocês podem observar, estão divididos em partes iguais. Aqui nós temos uma outra reta que vai de 0 a 5. Aí você pode perguntar, esse ponto C, ele equivale a quanto? Ó, tá fácil, porque logo abaixo do C eu tenho um valor 2, então o C, esse ponto C vale 2. O meu ponto D, ele corresponde ao número 4. Logo abaixo nós temos uma outra reta, vocês podem observar que de um ponto ao outro, eles têm a mesma distância. Mas vocês observam que de um ponto ao outro está sendo de 5 em 5. Então, ó, 0, 5. Se está de 105, então essa letrinha A, esse ponto A, vai corresponder a qual número? Número 10, né? Já que é de 5 em 5. Aí, 15, 20. Esse ponto E também ele vai corresponder ao número 25, porque nesta reta numérica nós estamos seguindo uma sequência de 5 em 5. Então, ficaria 0, 5, 10, 15, 20 e 25. Então, essa foi a nossa aula falando sobre os números naturais e a comparação, né, entre esses números naturais. Assim, a gente encerra o primeiro capítulo do nosso livro. Vocês vão ver outras atividades que serão realizadas pelos professores, que vão aprofundar mais ainda o conteúdo, para que vocês consigam aprender da melhor forma possível. Espero ter contribuído bastante nesse capítulo. Próxima aula, a gente começa pelo segundo capítulo do nosso livro de matemática. Tchau, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.